Cara, e se eu te falar que mesmo que tu anime certo todos os golpes da sua luta, ela ainda assim pode sair toda zoada, estranha e até horrorosa. É melhor do que nada. Isso acontece porque muitas vezes o problema não está nos golpes de ataque ali, sim na animação dos golpes de defesa. Então, pra te ajudar, nesse vídeo eu vou te passar alguns dos principais conceitos que você obrigatoriamente precisa usar para animar um personagem se defendendo em uma cena de luta de qualidade. E olha que esses conceitos e macetes são usados pelos grandes animes de ação, principalmente os estilo Shounen. E cara, só pra você ter noção, depois que eu comecei a praticar e usar esses conceitos nas minhas animações, as lutas melhoraram drasticamente. Eu falo sério, então eu recomendo você não sair do vídeo pra não tá perdendo isso, porque tem dica boa até no final, que vai ser extremamente importante pra quem tá buscando destravar suas animações, fechou? Então sem enrolação, bora pro conteúdo. Salve, salve, animador! Rasurado já tá na área no aplicativo Fipa Clip, esse aplicativo aqui da tela, tá bom? Se você não conhece, o link tá na descrição pra tu baixar, funciona no celular, funciona no tablet, tá bom? Outra coisa, as dicas que eu vou te passar aqui é pra animação, então vai funcionar no computador e em outros aplicativos também, pode ficar tranquilo se você usa outro aí, Ibis Paint, Rogue Animator, pode ficar tranquilo. Outra coisa que eu tenho que te falar, antes de já te mostrar a primeira dica que vai evoluir as suas lutas aí, é o seguinte, esse vídeo aqui é a parte 2, tá? Eu acho que tem um vídeo que eu postei aqui, o último no canal, onde a gente foca em golpes de ataque. Se você não assistiu, cara, vai lá assistir. A gente tá nesse projeto aqui, é um vídeo muito sensacional. Hoje é a parte 2, onde a gente vai focar na defesa, tá? Que vai melhorar também muito, é muito importante nas suas animações de luta. Mais uma coisa que eu tenho que te dizer, meu amigo, é que esse vídeo é direto ao ponto. Pode ver que eu não tô colocando muita edição, muitos cortes, porque aqui a gente vai entregar o ouro pra vocês, beleza? Então vamos lá, galera, pro conteúdo. Uma coisa que você precisa saber pra melhorar a sua luta é que não basta você saber atacar. Olha aqui, ó, o Sasuke aqui, ó, dando socos, golpes. Não basta você saber fazer golpes, entendeu? De ataque e tudo mais. Uma das coisas que você precisa aprender é a defesa, né? Como o vai ter um personagem ali que tá recebendo os golpes, ele vai ter que desviar, defender. Você tem que dominar os movimentos dele, tá? E uma das coisas que poucos animadores estão fazendo, que é a dica que eu vou te mostrar agora, que pode evoluir muito as suas cenas de luta e vai deixar o confronto mais natural, tá? Se chama desarmando a defesa, é o nome dessa etapa aqui. Então quero que você saiba, deixa eu colocar aqui no frame 6, quero que você preste atenção nesse frame aqui, ó, que eu tô mostrando. Olha aqui, ó, o Sasuke aqui, ó, empurrando a mão do Naruto ali. Quero que você entenda que às vezes é importante você desarmar a defesa do oponente antes de arriscar um golpe direto. E foi isso que o Sasuke fez aqui, tá bom? Só pra você entender, nas lutas reais de artes marciais, tanto faz se é Kung Fu, Muay Thai, qualquer estilo, os lutadores não focam só em atacar diretamente, eles focam em desarmar a defesa do oponente. E isso tem muita gente, eu acho que você também é uma das pessoas que não tá fazendo isso, desarmando as defesas aí nas suas lutinhas Stickman, animação, anime, sei lá, qualquer luta de ação que você tá fazendo. E aqui a gente tem um desarme, eu vou estar mostrando pra você. Se você ver os próximos frames aqui, ó, o frame 9, ó, o Sasuke dá uma bufetada na cara do Naruto, o olho dele ficou até branco. E depois ele dá uma outra bufetada com o braço esquerdo. Olha a cara do Naruto aqui, ó. Receba o golpe aqui, ó. Receba! Sim! Tá vendo que ele acertou 2 golpes seguidos na cara do Naruto, ó? Ó, um, dois. Por que ele conseguiu, galera, acertar esses golpes aqui? Ele pegou, antes de tudo aqui, ó, pode ver aqui nos frames a sequência de movimentos. Ele pegou o braço do Naruto e empurrou, ó. Tá vendo que ele tá empurrando aqui no frame 6? Até o Naruto tá olhando pra própria mão dele ali sendo empurrada. Que força é essa, rapaz? Ele tá desarmando a defesa do Naruto. Ele empurrou primeiro, depois vem esse quadro intermediário aqui, que o braço do Naruto já tá lá embaixo, entendeu? E a defesa dele já está quebrada, daí que o Sasuke consegue arriscar, ó. Consegue acertar no rosto em cheio do Naruto 2 golpes. Isso aqui, galera, é uma coisa que artistas de animação de luta sabem, e você deve saber. Se o Sasuke, só pra você ter uma ideia, se o Sasuke fosse pegar do frame 5 aqui, ó, e no próximo frame já fosse atacar o rosto do Naruto aqui, ó, fiz com a setinha preta mesmo, talvez o Naruto conseguiria defender, porque o braço dele tá levantado aqui, ó. O braço do Naruto, a outra mão dele aqui, ó, com os 2 dedinhos, talvez o Naruto defenderia. Então o que o Sasuke fez? Ao invés de atacar o rosto direto, eu vou empurrar a defesa dele aqui, ó, fazendo um desarmamento de defesa.
Eu quero que você comece a fazer isso nas suas animações, que vocês vão ver que a qualidade, a naturalidade vai aumentar muito, vai parecer luta real mesmo. E existe várias formas de desarmar, sabe? Essa aqui é uma das milhares de formas, centenas de formas que tem aí pra desarmar um oponente, tá bom? Eu espero que você tenha entendido já, essa aqui só é a primeira dica, galera. Calma que no vídeo agora a gente vai ter mais conceitos que pode evoluir as suas lutas aí. Mas olha, eu quero falar uma coisa pra você que caiu de paraquedas aqui, não é inscrito, tá bom? Se você tá gostando da forma que eu explico aqui, eu, Rasurato, ensinando animação, já se inscreve no canal aí, tá? Esse canal foi feito pra destravar a sua animação. E se você já acompanha eu há mais tempo, cara, eu vou pedir pra você deixar o seu like aí pra fortalecer o canal, né? Fazer um joinha aqui na tela, olha que dedo feio. Deixa o seu like aí e também tem um botão escrito hypar. Clica aí no botão escrito hypar, cara, é muito importante. Isso vai fazer esse vídeo ser mais recomendado pras pessoas. Dá os seus pontos aí e eu conto com vocês, tá bom? Agora bora pra próxima dica. Então vamos lá, essa dica aqui parece boba e simples. Você vai falar pra mim, ah, Rasurado, eu já sei disso, tá? Mas realmente muitos animadores não percebem isso. E quem tá errando nisso realmente é iniciante na animação. Então se você tá errando nisso, já corrige, tá bom? Porque isso aumenta muito a qualidade dos impactos na cena de luta. O nome dessa etapa se chama movimento de impacto de golpe, tá? Então eu tô nesse outro projeto aqui, ó, só pra tá te mostrando um pouco sobre isso. Eu vou dar um play nessa animação aqui e a gente vai ver como ela tá errada, ó. O personagem tá levando um golpe. Eu fiz uma animação bem simples, na verdade, né? Bem feinha. Mas é pra te mostrar. O personagem tá levando um golpe, mas você percebe que ele não tá sentindo o impacto do golpe, sabe? Parece que tá empurrando bem pouquinho o rosto dele ali, ó. Então, galera, tá faltando aqui você usar esse efeito, o movimento do impacto, tá? Mas, agora a gente vai ver o jeito certo, ó. Então perceba que aqui o golpe tá batendo e não tá dando nenhum impacto aqui da pressão desse soco. Agora eu criei uma outra camada, ó. É a camada de baixo aqui, a camada 1, e eu vou desativar essa 2. E agora, nessa camada eu coloquei o impacto. Perceba a diferença, galera, quando a gente coloca o impacto no rosto do personagem, ó. Tá vendo aqui, ó, a pancada dando no rosto dele, o rosto dele chacoalhando, borrando ali e tudo mais? Galera, isso aqui é um impacto de golpe, tá? Aqui, ó, vamos ver frame por frame, ó. Quando ele bate aqui, ó, a cabeça dele estica, depois estica mais, ó. É um borrão de movimento e depois ela volta ali para fazer um efeito meio que elástico de comprimir e esticar aqui, sabe? Mas, então, espero que você entenda aqui, ó. O importante sobre esse efeito aqui é você entender que você precisa colocar uma movimentação de impacto ali na hora que o personagem que tá defendendo, na hora que ele recebe um golpe, tá bom? Eu vou estar voltando aqui no projeto do Naruto para você ver que isso é usado pelos grandes estúdios de animação, não é da boca para fora que eu tô falando isso. Aqui, ó, galera, na mesma cena aqui, onde o Sasuke deu os 2 socos, que a gente viu ali, né? Que ele desarmou e deu os 2 socos. Tá vendo esse Naruto aqui levando? Olha a cara dele aqui, né? Tá muito zoado, tá muito engraçado. Ficou até com o zóio branco. Pimba! Tá vendo essa cara aqui depois que ele leva o soco? O que acontece com o Naruto? Ó, tem 2 frames aqui igual, né? É uma pausa aqui. Mas, ó, olha aqui, ó, pra onde que veio o rosto dele, ó. Vamos... a cebola tá ativada, ó. O rosto dele tava aqui e veio pra cá. Isso aqui, galera, é demonstrando o impacto do golpe, ó. Desceu a cabeça dele pra baixo, na direção que o soco veio. Tá vendo que o soco veio pra cá? Então o rosto dele caminhou nessa direção aqui. E só depois o Naruto tava se recuperando lá, ó. Se recuperou, daí levantou o punho ali, ó, pra poder dar um outro golpe, entendeu? Mas ele teve que sofrer o impacto do golpe. Tem mais cenas aqui que tem impacto de golpe, depois a gente vê, tá bom? Aqui, ó, nesse chute aqui, ó, depois que o Naruto leva o golpe, ó, a mão dele descendo pra baixo ali, ó. Porque o braço dele ainda tá sofrendo a pressão do impacto do golpe. Isso deixa... Nossa, vocês não tem noção do quanto aumenta a qualidade das suas cenas fazer isso, tá, galera? Quero que você entenda que isso aqui tá usando os efeitos da física, né? Todo mundo que levar um golpe vai sentir o impacto, por mais forte que seja. A não ser que você queira fazer um personagem igual o Jiren, o One Punch Man, Dragon Ball. Daí ele às vezes fica parado quando recebe um golpe. Mas quando você não quer fazer esse tipo de exagero, quer fazer uma luta natural, de 2 personagens que estão dando pega um com o outro, você usa isso, tá? O nome do princípio da animação usado aqui nesse movimento, pra você que é nerd da animação igual eu, é o princípio de continuidade e sobreposição da ação, tá bom? Dos 12 princípios aí, é esse que usa nessas cenas aqui. E se você, cara, tá gostando da forma que eu tô explicando aqui de novo, você quer aprender mais princípios ou quer ter mais dicas comigo, tem um outro lugar, um outro canal onde eu posto mais dicas assim, pra você que quer se avançar mais, né? Aprender sobre
sobre conceitos e princípios de animação de forma mais profunda, que é um grupo grátis no Telegram, tá? Eu te convido a entrar lá, é o nosso grupo de animadores, já tá com mais de 1000 pessoas. Você entra lá, que lá eu sempre tô postando áudio, estou conversando com vocês, e lá você não perde as novidades, quando vai sair live, coisas, você fica informado, tá bom? O link tá aí na descrição, no primeiro comentário fixado, vale a pena você entrar lá, tá bom? Aí você fica mais perto da gente, nossa comunidade de animação vai crescendo, beleza? Meu amigo, agora eu vou falar de um conceito muito usado nos golpes de ataque, mas que agora também é muito usado na defesa, e talvez você não sabia disso, tá? O nome dessa etapa aqui é a antecipação, só que de golpes, tá bom? Para defender. Se você assiste lutas frenéticas como Dragon Ball Z, animes Naruto, One Punch Man, Jujutsu no Kaisen ou outros animes aí que tem pancadaria, você vai saber que, cara, se você observar bem as cenas, os personagens vão antecipar as defesas deles. E eu vou estar te mostrando aqui na onde que o Naruto e o Sasuke usaram esse efeito, né, esse conceito, e como você pode estar fazendo também nas suas lutas, que vai ajudar muito você a aumentar a qualidade aí, beleza? Mas antes de eu mostrar aqui pra você os pontos ideais, eu vou pedir uma coisa, cara. Compartilhe esse vídeo pro máximo de pessoas que você puder, ok? Que essa dica aqui vale ouro, realmente mudou minha animação, então manda aí pra mais pessoas. Isso também vai me ajudar, porque me motiva a trazer mais conteúdo, se eu fico sabendo que você tá mandando pra bastante amigos aí. Isso faz o YouTube recomendar mais esse vídeo, então mais pessoas serão ajudadas aí, vai recomendar pra mais amigos que estão precisando destravar na animação. Então eu conto com o teu apoio, compartilha aí, beleza? Mas bora lá, sem enrolação. A primeira cena aqui que a gente vê esse conceito de antecipação de golpe é nesse chute aqui do Sasuke. Tá vendo que o Sasuke tá vindo aqui, ó? Presta atenção que agora é conteúdo, tá? Presta bem atenção. O Sasuke tá vindo aqui, ó, com o giro aqui de golpes, ó, os chutes dele, ó. Só que essa primeira perna aqui do Sasuke parece que não esbarrou no Naruto. Então é um golpe que passou aqui reto pra baixo, mas essa perna tá vindo com tudo. E se você parar pra perceber, antes da perna bater no Naruto, o Naruto já fez o quê? Antecipou a defesa. Olha a mão em cruz aqui, fechando aqui, ó, pra receber o golpe. Daí no próximo frame o golpe bate lá, ó, mas ele já tava defendendo. Então só pra você entender, isso aqui é uma antecipação de defesa, ó. O Naruto já fechou a defesa antes do golpe chegar, pra ter segurança, na hora que o golpe bater aqui, ficar defendido, tá bom? Então eu quero que você entenda que a gente usa o princípio, óbvio pelo nome, né? O princípio de antecipação na animação que tem, você tem que estudar esse princípio, e também você precisa saber sobre o princípio de timing, porque você vai fazer isso em frames específicos. Se você antecipar muito a defesa, vai ficar estranha essa animação. Por exemplo, se você fizesse o Naruto antecipar aqui, ó, já a defesa, já ficasse com a mão fechada aqui, talvez ficaria algo meio estranho, sabe? Porque ele tá muito com medo de levar golpe. E se você deixar pra cima da hora, vai ficar estranho. Então tem que ter a noção de qual frame certo, qual frame chave usar essa antecipação. Mas isso vai aumentar drasticamente a qualidade das suas animações, tá? Outra coisa que a gente tá vendo aqui, ó, que ele recebe o golpe e daí ele vai indo pra baixo aqui, ó. Demora pra ele pegar aqui e mandar esse soco. Tá vendo esse soco que o Naruto mandou aqui, ó, com a mão esquerda? Ele não consegue mandar na hora, ó, porque ele acabou de receber o impacto do chute. Então é aquela dica que eu falei pra vocês, a última dica aqui de movimento de impacto do golpe. Ele tá sofrendo o impacto ainda, o Sasuke tá ali girando, e daí agora que ele se recuperou, agora que ele vai mandar o golpe, entendeu? Tudo isso vocês têm que fazer na animação, cara. Deixa eu ver se tem mais algum movimento aqui. Cara, acabei de ver outro movimento aqui, ó, de desarme. Galera, uma dica bônus aqui, ó, feito fora do roteiro pra vocês, cara. Realmente, cara, você tem que deixar o seu like aí e hypar o vídeo, cara, porque eu tô vendo que o negócio fazendo ao vivo com vocês. Quem sabe faz ao vivo, tá? Qual que é outro movimento de desarme? Aqui, ó, galera. Depois que o Naruto dá o soco, o Sasuke, essa mão aqui do Sasuke, a mão direita dele, vai empurrar novamente aqui, olha lá, ó. Empurrar a mão do Naruto, ó, pra baixo, ó. Esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui, fez até o Naruto ir pra trás, ó. Vou dar mexido aqui pra você ver, ó. Empurrou o Naruto pra trás, desarmando o Naruto. Tanto é que o Naruto não consegue mandar outro golpe porque ele tá tentando se armar de novo, se preparando porque vai vir o próximo chute aqui, ó. Você entende isso? O Sasuke tá só no desarmamento aqui, ó. Desarmou aqui e daí depois foi pro chute, ele teve que se armar de novo. Não deu pro Naruto contra-atacar, entendeu, galera? Mais uma dica de desarme que eu acabei de ver aqui ao vivo, tá? Merece o seu like aí. Mas, galera, eu tô percebendo uma coisa aqui, o Naruto tá muito na defensiva, cara, né?
Dá a impressão que o Naruto tá com dó do Sasuke, tá? Ele não tá querendo atacar tanto o Naruto, é melhor do que isso, cara. Só o Sasuke tá mais nos golpes aqui, ó. Se você for ver, Naruto tá só na maioria dos golpes defendendo. Cara, se você acha que o Naruto tá muito na defensiva aí também, não sei se é porque é um amigo dele no Vale do Fim, ele tá querendo pegar leve, né? Pra quem gosta de Naruto, sabe? Mas comenta aí embaixo Naruto na defensiva, se você chegou até aqui no vídeo e tá achando que o Naruto tá muito na defensiva aqui, né? Não tá atacando muito, cara. Que eu vou saber que você chegou até aí, eu vou dar um coração aí se você comentar, beleza? Cara, esse vídeo aqui é só alguns conceitos das milhares, centenas de dicas que tem pra você fazer uma boa animação. Mas deixa eu te fazer uma pergunta honesta, que se você quer dominar a sua animação de uma vez por todas, você tá sonhando em criar vários projetos, animes, séries, canal no YouTube, eu quero te dizer que tem um lugar onde você pode pegar não só poucas dicas, mas todos os conceitos e processos e princípios para animar de uma forma profissional, de qualidade mesmo. Inclusive, nesse lugar, você aprende um método simples e fácil e rápido para você conseguir criar sua cena sem ficar sofrendo, sabe? Demorando um ano para poder animar só um segundo. Isso desanima muito. Então, se você quer ir pro próximo nível, saiba que eu gravei um vídeo, eu não vou ficar falando aqui, tá bom? Eu gravei um vídeo especial mostrando como conseguir esses métodos. Para você assistir, é só você clicar num link escrito Anima Fácil, vai estar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado aqui abaixo, tá bom? É só para você que tá querendo ir pro próximo nível, que é dominar a animação de verdade. Só clica aí para não perder, que lá você vai entender tudo isso, essa oportunidade aí que é por tempo limitado, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, tu chegou até o final do vídeo, tu vai destravar na animação, vai praticando. Aqui na tela tem outros vídeos para você assistir. Forte abraço e bora destravar na animação.